Fala galera, este é o Up, eu sou o Lidério. Semana passada, inveja. Agora me responde uma coisa, você já foi num rodízio e exagerou? Passou mal até? Você já teve vontade de ficar o dia inteiro acochambrado, sem querer fazer nada? É sobre isso que nós vamos falar, sobre o pecado da gula e sobre o pecado da preguiça. Então fica ligadinho, compartilha o link e vem com a gente. Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa Up Altos Papos e no programa de hoje a gente vai falar sobre dois pecados capitais, sobre gula e sobre preguiça, certo galera? Isso aí, fiquem ligados com a gente, vai ser muito bom. Vai, pessoal, fiquem com a gente. Então, né, a gente vai falar sobre gula, a gente vai falar para vocês o que significa, embora eu acho que vocês já sabem o que é, né? Vamos lá abaixo. É verdade, André. Eu acho que o pessoal também já sabe, mas a gente vai tentar aqui fazer uma definição mais clássica, né, do que é gula. A ideia do termo gula ou glutonaria traz na sua origem grega a palavra gastrimargia. É uma palavra complicada, né? Gastrimargia. Um dia eu chego lá. E aí tem a ideia assim, né? Se a gente dividir a palavra gástrico, né? Tem a ver com estômago, com essa ideia, e margia, a ideia de loucura. Então, olha só, já se autodefine, né? Loucura do estômago, é o descontrole, né? Aquele desejo desenfreado do estômago. Então, a gente pode falar que a pessoa que é gulosa, ela se deixa levar pelo desejo desenfreado do estômago, né? O prazer da comida. E não só comida, viu? Bebida também. Agora, antes da gente aprofundar um pouquinho mais o assunto, pessoal, é importante que vocês saibam que existe o transtorno de alimentação compulsivo, né? Isso. Que atinge até 4% da população brasileira. Então, a gente está falando aqui de doença. Isso é questão que precisa ser tratada. Não vamos falar disso, nós vamos falar daquela pessoa que é gulosa mesmo, aquela pessoa sabe que é gulosa, a barriga tá doendo, tá cheia, né? Tá doendo, mas continua comendo, né? É sobre isso que a gente vai falar aqui neste programa. Eu quero só acrescentar aqui, Lidério, para a galera também entender que é importante te frisar assim, ó, a questão da gula não tem a ver só com pessoas que estão acima do peso, não. Não tem nada a ver, para pessoa gordinha, guloso, não. Também pessoas magras também são gulosas também do mesmo jeito, desenvolvem também do mesmo jeito esse pecado. E porque às vezes a pessoa, né, já julga ou já associa, é bem aquela ideia, né? Que a gente fala muito, não engorda de ruim, o cara não engorda de ruim, o cara é magrelo, não engorda de ruim. Exatamente. E às vezes, André, dentro disso que você está falando, o magrinho, ele come muito mais do que a pessoa que já é um pouquinho mais cheia, né, um pouquinho mais... Que tá fora do peso. Tá acima do peso. Quer ver um negócio que rola muito, principalmente entre adolescentes. Você vai num rodízio de pizza, tem sempre aquele papo, vamos ver quem come mais pedaço. É muito engraçado. Parece inocente, não parece inocente? Mas dá uma olhada em quem é o campeão. Dá uma olhada em quem é o campeão. Normalmente é o magrinho. Exatamente. Não tem fundo, exatamente. Não tem fundo, a pessoa. É muito engraçado, mas a gente vê como isso pode estar associado a uma coisa que a gente não precisa. Como o Lidério já colocou pra gente aqui, né? É o desenfreio, é aquilo que ultrapassa o que é natural, normal, característico pra gente, né? E aí a gente precisa pensar assim, né? Existem aquelas situações específicas que são quando você vai num rodízio, quando você vai numa festa, de né? gula. E tem a questão também daquela pessoa que no dia a dia é regular, né? Ela é assim regularmente. Isso, então, ela não precisa de uma festa, né, ela não precisa de um rodízio, ela não precisa de um casamento, né? De uma festa de casamento para poder se encher. Não, ela no seu dia a dia, na sua normalidade, se é que a gente pode falar isso, né? Porque não é normal, ela já vivencia esse pecado. É, né? Isso aí mesmo, é isso que eu ia falar mesmo. É isso aí. Essa história é antiga, né, cara? Essa história tem um histórico. De onde que vem, então, esse negócio? O Evandro do Ponto, ele classifica a gula como pecado capital, porque ele entendia que as pessoas que tinham um gosto excessivo por coisas materiais,
né? Que comiam além daquilo que de fato precisavam para sobreviver. Porque uma coisa é comer para manter o corpo funcionando, né? Que a gente precisa, necessidade, né? A outra é, de fato, o gosto excessivo por comer. A pessoa que tem o prazer de comer e beber, né? Aliás, não só comer, né? O prazer de comer e beber, né? Ela se sacia além da conta, né? Ela sente prazer, de fato, em beber, em comer, além daquilo que ela precisa. E eu iria até um pouquinho mais além, então. Eu diria assim, ela já está saciada, mas ela continua comendo. Né? Então, assim, ela não come para se saciar, porque ela já está saciada. Mas ela tem um sentimento, um desejo dentro dela que, na verdade, ela nunca vai estar saciada. E aí tem um detalhe interessante aqui, que o Evagro faz essa classificação, mas também tinha um outro aspecto, que era o aspecto social também. Ele considerava que as pessoas, por estarem comendo demais, bebendo demais, elas perdiam tempo nisso, ou dedicavam muito tempo nisso, e se esqueciam das outras tarefas, dos outros afazeres do dia a dia. Inclusive, porque a gente está falando de um cara, falando de pecado capital, né? Por que eles abordam isso? Por causa da igreja, né? Por causa das questões da igreja. Então, o pessoal comia e bebia o dia inteiro e esquecia até da própria igreja. Do trabalho na igreja, dos afazeres, dos seus compromissos. Ficavam só comendo, né? Se você pensar nessa questão social que o Evagro traz, também tem a questão clara. Se você come demais, alguém come de menos. Sim, se você tem aquilo ali e come além do que você precisa, tem alguém que nem tem o que precisa para comer. Então, essa é uma realidade social dura, inclusive está muito associada àquilo que a gente disse no primeiro programa também, nos pecados capitais do século XXI, lá que o Bento XVI traz, né? Que uma das possibilidades de você causar a pobreza, você não ter uma análise, né, social, você não estar atento a injustiças sociais. Causar injustiça social. Se você pensar no pecado da glutonaria, da gula, isso também está inserido, porque se você se alimenta de maneira exagerada, se você desperdiça, se você não precisa daquilo e em contrapartida não ajuda ninguém, não dá um prato de comida para alguém que você vê precisando, aí você está passando o limite e você tem que cuidar. É a loucura realmente daí, né? Só aí confirma o que é pecado mesmo, né? Exatamente. Não é só uma coisa passageira. A pessoa investe o seu tempo, como o Tom Nunes falou, o seu dinheiro, como o Tom Dias falou, tudo o que ela consegue adquirir, ela investe nessa ideia de comida, nessa ideia de bebida, nessa ideia de saciar esse desejo desenfreado que ela tem, né, de se alimentar, de estar com o estômago cheio. Olhando ainda para a questão histórica, eu gosto desse negócio, acho legal. Provavelmente todos aqui conhecem a Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Ele quando escreve a Divina Comédia, ele fala sobre inferno, purgatório e paraíso e tal. E é interessante quando você olha para as divisões que ele faz das punições em relação aos 7 pecados. O da glutonaria, a punição é você viver em desses ambientes. De novo, a gente não acredita nesse negócio do jeito que é evidenciado na tradição católica, a gente tem noção muito clara disso, bíblica disso, inclusive, mas na descrição do livro ele vai dizer que aqueles que eram punidos lá viviam nus e extremamente esqueléticos, e sempre estavam dispostos diante do espelho para que vivesse aquilo que era o contrário da vida. Ou seja, passavam fome. Passavam a necessidade, não tinham acesso ao alimento como uma punição pelo pecado da gula. É bem interessante. Agora, é óbvio, esse é o contexto histórico, isso é totalmente até secularizado, já que estamos citando um livro de Dante aqui, mas existe uma base bíblica para isso, acho que isso que é importante para nós. É bem legal a gente pensar nos textos bíblicos que falam sobre isso, porque a Bíblia fala sobre isso, né? E a gente sempre vai citar a Bíblia aqui, graças a Deus por isso. Que bom. Né? O livro de Números, o capítulo 11, vai tratar, eu separei aqui 2 versículos que eu queria ler, o versículo 4 e o versículo 34. Ele diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. E o outro texto, o versículo 34, vai dizer para nós que ali no deserto, né, que foi chamado inclusive de sepulturas do desejo, esse deserto, eles foram enterrados porque
porque tinham sido dominados pela gula. Ou seja, do que está falando esse texto aqui? Está falando do povo de Israel, que saiu do Egito, né? Estava caminhando no deserto e num momento certo lá, eles começaram a queixar-se, começaram a reclamar e a pedir carne. Né? Eles queriam carne, né? E começaram a reclamar e inclusive a ofender, né? Passaram do limite ali. O detalhe está assim, né? A gente pode pensar, né? As pessoas podem até fazer uma crítica ao texto que nós estamos trazendo de exemplo aqui, na ideia de que poxa, mas eles estavam no deserto, qual que é o mal deles quererem comer? Mas uma coisa é bastante clara, a Bíblia é bastante clara nisso, e se você não conhece isso, a gente te diz isso com muita tranquilidade aqui. Eles não estavam passando nenhuma necessidade, nenhuma fome. Eles tinham, inclusive, como o próprio texto e Êxodo todo descreve, eles tinham cuidados muito especiais de Deus, e que provinham diretamente de Deus. Eles tinham acesso às melhores coisas que Deus poderia fornecer para eles. Então eles não tinham necessidade. A ideia da solicitação da carne e que a consequência desse pecado de gula traz é que eles queriam algo que eles não precisavam. Eles estavam passando o limite da necessidade. Eles estavam sendo cuidados por Deus. Completamente saciados, né? Cuidados. E até reclamavam e pediam assim, olha, a gente está com saudade daquelas cebolas que a gente recebia lá no cativeiro. Né? Cebola, não sei, né? Não, é absurdo. Eu até gosto de cebola, mas aí também queria voltar para a escravidão só por causa disso. Não pode falar Outback, né? A cebola do Outback é boa, né? Pode falar. Outback também está patrocinando a gente. Bota a cara aí, Outback. Tudo certo. Como a Outback. Mas agora, Tom Nunes, tem mais textos aí pra gente poder tem mais textos. Vamos lá, Tom. falar, né? Tem um outro que é em Salmo 106, 14 e 15, eu quero ler pra vocês, que tá ligado ao texto que o Lizero leu agora há pouco, que é o seguinte: dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova. Olha que audacioso, não? Pesado isso, né? Nas regiões áridas, Deus deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Deus até deu o que eles estavam pedindo. Querem carne? Tome carne. Toma carne. Mas junto com a carne veio a doença. Mas aí eu acho que também está muito ligado à questão, de novo, né? Para ligar um pecado no outro, né? A ingratidão, né? Os caras estavam no deserto, sendo cuidados por Deus. Não estavam passando fome. Não faltava nada, né? Não faltava nada. Mas mesmo assim começaram a reclamar. Aquele povo, a gente não reclama, é só aquele pessoal lá. É só o povo de Israel. É só o povo de Israel no deserto. A gente não reclama, a gente vive bem, não reclama de nada, né? A gente nunca reclama, né? Não. Mas aí, A gente não. Mas aí Deus até atendeu. Veja como Deus é bom, né? Mas em contrapartida também mandou Tem uma consequência. Tem uma consequência, né? Que é a ideia de pecado e consequência, né? Tem um outro texto, Lizero, que é Provérbios 23, 19, 21, que diz que aí já é um conselho. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho, não ande com os que se encharcam de vinho, olha, nem com os que se empanturram de carne. Não anda com o pessoal do deserto, não. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá. Aqui tem uma outra consequência que está ligada à gula ou à glutonaria, que é o cara demandar tanta grana para comprar aquilo que sacia. E me desculpe, mas eu vou fazer só um paralelo aqui, que talvez o pecado da gula também está ligado. Quando o cara se dedica em excesso à comida e bebida, geralmente a vida dele é toda desconcertada. Ele comete excesso em tudo. Em tudo, não é só na comida e bebida. Sim. Há um distúrbio ali, há um descompasso em todos os aspectos da vida dele. Então ele não gasta só... Porque, desculpe, né, a gente estava brincando num outro episódio, a gente estava brincando de iPhone 13, iPhone isso, iPhone aquilo. Verdade. Se você não viu, em alguma medida, se você pensar, a gente falou de injustiça social, né? Em alguma medida, você pensar que um aparelho no lançamento pode chegar a custar 13 mil reais. Tudo isso. Não vou ter, não. 13 mil reais. O Tom até brincou, quando eu tiver no iPhone 23, eu vou ter o 13. Tipo isso. É mais ou menos assim que a gente faz, né? Então, você imagina que é um distúrbio, né? E aí o sábio vem aconselhar, olha, não manda com esses caras, né? Não se detém nesse caminho, não se aconselha com essas pessoas. Não vai nesse exemplo. Não vai nesse exemplo, entendeu? Não vai nesse exemplo, vai no bom exemplo. Porque isso é loucura, né? Essa forma a gente vai dar nisso, ruim, né? Você imagina gastar, a gente aqui, né? Casados, tem o nosso orçamento familiar, não é? Saber como que tem que gastar o dinheiro que entra. E aí, se você define que o valor para mercado, o valor para
sei lá, qualquer outro... Saídas com a esposa. Com enfim, né? Entretenimento, né? É X. Se você gastar 2X, para alguma outra coisa vai faltar. Então não é só o empobrecer e ficar paupérrimo, não. Mas, de novo, descompasso, né? Veja outra consequência do pecado. Se você desvirtua isso, sua vida começa a andar em descompasso e você acaba prejudicando o bom andamento da sua vida. E aí, só pra gente também trazer aqui uma ideia, é assim, né? Muitas doenças, elas estão ligadas com o descontrole da alimentação, né? Com o comer de maneira errada. Comer e beber. Comer e beber de maneira desregrada. Nós temos várias doenças, né? Não vamos citar aqui, mas vocês são espertos. Então tem muito isso também, né? Tem a ver, por isso que o sábio nos aconselha, sai dessa, cara, fica longe. Aí é loucura, não entra nessa não. Agora tem mais texto, Andréia? Tem mais 2 textinhos aqui que eu queria ler para vocês. Provérbios 20, aliás, antes disso, já deu like? Boa. Já deu like, já se inscreveu nesse magnífico canal? Então faz isso agora. 2 segundos. 1, 2, pronto. Vamos lá, partiu. Provérbios 28:7 diz assim, olha, quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Eita, Salomão falando, né? É só o Salomão falando isso aí, entendeu? Manjava pouco, né? Manjava pouco, cara, ele manjava pouco. Então ele compara a glutonaria à desobediência da lei. Envergonha o pai, né? É pesado isso, né? Lógico que é. Você já fez isso? De novo lá, né? Aí a gente pode conectar nos mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, você vê como uma coisa está ligada à outra? É importante isso aqui. A Gálatas 5:21. Olha só, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A gente já leu esse texto no outro episódio, outro programa. Então, se não assistiu, assiste lá. Então, você vê assim, olha, Paulo, ele está citando aqui obras da carne. Novamente, a gente vai repetir isso aqui para trazer a gula aqui como pecado. Então, a gente, às vezes, parece que a gente brinca aqui, né, tira sarrinho e tal, mas o negócio é sério, porque um pecado chama o outro, tá ligado ao outro. A gente vê aqui, olha, se você gastar demais só com bebida, com comida, vai faltar dinheiro talvez para uma outra coisa. E não é porque a gente tem demais, tem dinheiro sobrando na conta. Não sei se isso acontece com alguém hoje em dia, mas se tiver, no meu caso, não. Mas se tiver sobrando aí na tua casa dinheiro, não é porque sobra que você tem que ficar gastando tudo com dinheiro, com comida e bebida. Tem um monte de gente por aí passando fome, precisando de ajuda, e às vezes a gente não tem coragem de tirar lá uma oferta, um negócio para ir lá, uma cesta básica que seja, mas tá lá doendo sua barriga de tanto comer, entendeu? Aí, olha só, isso aqui para mim foi muito interessante isso aqui que eu li. O texto foi você que escreveu, né, Elisério? Paulo estava escrevendo, falou isso aqui, e era uma época que os romanos faziam muitas festas. Aí eu achei isso aqui muito, muito pesado, esse negócio aqui. Faziam muitas festas, e aí nessas festas eles comiam e bebiam muito. Dias de festa, sabe esse negócio, tá ligado, né, como é que é? E aí eles comiam tanto, bebiam tanto, e para continuar comendo e bebendo muito durante dias, eles chegavam a provocar o vômito, né, para esvaziar, para poder continuar comendo. Então é um absurdo isso aqui. Não tem nada a ver com uma coisa séria que é a bulimia. Transtorno, né? Não tem problema. Isso aqui é o cara vomitar para continuar comendo. Um propósito para continuar comendo, porque aí a doença já é uma outra coisa. Esse que a gente não tem nem como é outra coisa. Que é bem sério, inclusive. Mas aqui a gente está falando de uma coisa que fere, né? Que machuca. Primeiro, vomitar não é legal. Não é legal. Eu já engravidei 2 vezes, eu sei como é que é, já passei mal pra caramba. Então não é agradável. Você provocar isso pra poder pecar, pra poder ficar continuando a empurrar a comida pra dentro. Fala sério, quando a gente fala que isso é loucura, é nesse nível que nós estamos falando. Nesse nível da pessoa chegar ao ponto de fazer isso que a Andréia citou, né? Vai, come, não tá aguentando comer mais, mas ela precisa, ela tem a necessidade na cabeça dela, porque não é necessidade física, de continuar comendo. Então, o que ela faz? Qual é a saída? Vai, joga tudo para fora e continua comendo. Então, Paulo vivia nesse contexto aí. Então, quando ele fala de glutonaria, de bebedice, é disso que ele está falando. Ele via isso acontecer, essa loucura acontecer. Né? E aí é muito direto, muito claro, né? Esse texto de Gálatas, a gente já tratou dele nos programas anteriores, né? Não herdarão o reino de Deus. É muito complicado. A gente vive
uma sociedade que é consumista em vários níveis, a gente já falou isso também. Muitos aspectos. Mas trazendo para o foco, né, na nossa conversa aqui nesse momento do UP, também a propaganda do alimento, dos fast foods são muito fortes, né? Recentemente o McDonald's está lançando propagandas com artistas e, parece que na onde eu moro, ali em Sorocaba, todos os totem em pontos de ônibus, praticamente da cidade inteira, eles contrataram e tá lá em todos, cara. Então, de qualquer maneira, esse desejo, essa vontade é alimentada pela propaganda. Isso rola com bebida, isso acontece com comida. A gente, por exemplo, eu não sei se vocês assistem aqui, eu de vez em quando assisti bastante, a Hélida também comigo, aquele programa Quilos Mortais, eu não sei se é do Discovery e tal. Já vi. Cara, você vê, ali você tem muitos problemas associados, problemas emocionais inclusive, mas a fala deles é desesperadora quando eles vão dizer, cara, eu preciso comer. É o que me dá alegria, é o que me dá satisfação. Eu já tô cheio, mas eu continuo comendo. Como isso é terrível. E às vezes, a Hélida brinca muito que às vezes a gente assistia aquilo comendo um McDonald's. Aí a gente fica assim, ué, caramba, não sei. Continuamos comendo ou não? Exatamente, você quer parar, mas você fala assim, não tem nada a ver, cara. Você continua comendo. Fica se sentindo mal, né? Acho que pois deixar esse lanche de lado. E aí, aqui, pra gente dar a ideia do contexto em relação ao nosso dia a dia, uma empresa de alimentos, uma empresa de bebidas, ela não está interessada em que você se alimente bem, ela não está interessada em que você supra a sua necessidade básica. Ela quer que você, ao ver a propaganda, seja estimulado a comprar, a consumir, independente da necessidade. Aqui, o que fica claro para mim, e acho que está muito associada à questão desse pecado que a gente está comentando hoje, a Bíblia nos ensina, como o Lisério já falou, o Tom já falou, o André já falou, que o que a gente aprende sobre gula é que há o excesso, há o passar do limite, há o descontrole. A Bíblia nos ensina sobre equilíbrio. Equilíbrio. Isso, equilíbrio vale na forma que você olha para você mesmo, na forma como você olha para as pessoas, na forma como você se alimenta, na forma como você bebe. Lembre-se que quando Paulo orienta, por exemplo, da ceia, ele vai dizer, enquanto uns não estão bebendo, os outros estão já bêbados com o suco da uva Então, a Bíblia nos ensina sobre equilíbrio. Se o ensinamento bíblico é sobre equilíbrio, a gente mantenha isso e a gente siga naquilo que é importante para nós. Eu queria só trazer essa ideia de propaganda, né, que a gente vive nesse mundo cheio de propaganda, inclusive de alimentos, né, e fast foods e tudo mais. Recentemente, uma experiência com um conhecido é a ideia do... Vou citar aqui, né? Compre 5 e pague 3, né? Leve 3 e pague 2. E aí, estou falando de sanduíche, por exemplo. Pequenos preços. Pequenos preços. Mas assim, o cara não consegue comer 3. Ele não consegue, mas ele vai comprar os 3. Né? E aí ele vai se encher até a hora que ele... Mas é a ideia da propaganda. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Faz um combo. Ele come 10%, ele come 10% do que está lá no combo, mas ele quer o combo porque a propaganda é do combo. Sim. Então a gula, e trazendo para o contexto, ela tem a ver com isso, né? A gente precisa estar ligado e estar atento, porque a gente é bombardeado. Né, nas redes sociais, na televisão, celular, aonde você, ponto de ônibus, como ele falou aqui, a gente é bombardeado. Puxa vida, tem promoção. Cara, mas você se alimentou. A ideia legal é assim, né? De você ir no supermercado fazer compra. Diferente quando você vai com fome. E quando você vai alimentar. Quando você vai com fome, teu carrinho falta espaço, porque você quer colocar tudo. Só para fazer um parênteses, quando vai a mulher, uma coisa, quando vai o homem, é outra coisa. Não, o homem não vai no mercado. Eu vou. Aí a Hélida briga comigo que eu só trago um monte de porcaria. Eu também vou no mercado. Aí eu falo assim, não amor, eu não podia ter, agora eu posso comprar. É muito engraçado.
Por quê? Os olhos, cara. Os olhos. Tem o lance muito comer com os olhos, né? Isso é uma coisa... inclusive hoje popular, nesse né? monte de programa de cozinha, né? Tem muito isso, né? O prato, como você ajusta, como você... Tudo bem que esses pratos de restaurante, pô, tá uma miséria, tá vendo? Né? Não dá pra comer. É o outro extremo, né? Só vou pagar R$200 ou só vou comer um filete. Não, aí não tem graça. Aí eu vou comer ali no McDonald's, vou comer depois. Mas é a realidade do desequilíbrio das coisas. Isso é muito... É verdade. Muita realidade que a gente vive. É isso aí. Graça e paz, tudo bem com vocês? Dá uma olhada que lugar sensacional que eu estou hoje. Eu fui convidado pelo pessoal da TV Viva Promessa e vim aqui nesse espaço, aqui em Cosmópolis, para gravar algumas reflexões, algumas mensagens para o Promessas de Esperança. E agora eu te convido para a gente entrar aqui no prédio para você conhecer os estúdios da nossa querida IAP. Vamos lá? Pessoal, dá uma olhada. Aqui é o estúdio onde a gente tem gravado, onde a igreja tem gravado, escola bíblica, programas, uma série de coisas. Dá uma olhada como é que tá. A gente tem vários cenários e várias possibilidades aqui nesse estúdio e é aqui que a gente tem feito muitas coisas. Para isso, eu queria te convidar. Para quê? Para você ser amigo da missão. Entre no site amigodamissão.org, se cadastre e ajude, porque é dessas doações que a gente tem procurado equipar cada vez mais, cada vez melhor, para poder oferecer para vocês uma programação de qualidade e uma produção com boa imagem, bom som e conteúdos relevantes. Vem com a gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, galera. A gente acabou de fechar aqui o primeiro bloco falando sobre gula e como a gente vai falar de 2 pecados capitais nesse programa. Então agora a gente vai partir pro pecado da preguiça. Você vai pensar, nossa, tem preguiça pra cada Meu Deus, já começou bem, hein? Esse bloco. Esse belo exemplo, entendeu? Esse belo exemplo. Já clicou em curtir? Já deu like? Então faz isso agora, tá, meu Não amigo? curte não. Não Ajuda vai agora nós. curtir o que eu fiz não. Não, curte sim. E eu tá. quero falar pra vocês o que significa preguiça. Bom, é bem nítido, né? É quase que autoexplicativo. A preguiça é falta de ânimo para exercer tarefas, funções que vão exigir algum tipo de esforço, seja físico ou mental. Tá? Então aquela falta de ânimo, falta de vontade mesmo de fazer os negócios. Mas aí o que eu achei interessante é que não é uma característica só humana, né? E eu não tô falando do bicho preguiça nem do koala, tá? Tô falando... É verdade. Outros bichinhos, tipo os porcos. É verdade. Outros bichinhos como os porcos, vaca, urso, enfim, né? Cachorro, gato, também tem esses momentos preguiçosos, vamos dizer assim. Tipo, usar uma palavra UOL aqui, momento lazy. Lazy? Então é isso aí que eles estão falando. O UOL também patrocina. O UOL também patrocina o nosso programa. Netflix e UOL. Fique claro isso pra vocês. Traduz aí pra galera aí agora o que você falou. É preguiça. Preguiça. Muito bem, porque eu sou leigo. É isso aí. Então esse é o significado da preguiça. Então fica claro assim pra gente que não é uma coisa só dos humanos, né? Também tem uns bichinhos que é meio preguiçosinho, tem os seus momentos. Muito mais do que relax, que relaxar é uma coisa, né? Preguiça já é outra coisa. É uma coisa. Mas a gente vai explicar para vocês por que está relacionado aos 7 pecados capitais. Porque a preguiça aí já leva a outros males, né? Tem outras questões que vêm depois. É bem isso. André traz aqui que a ideia da preguiça entra nos 7 pecados capitais por alguma razão. Isso tem um contexto. O Evagrio e os outros, quando inserem a preguiça como um dos pecados, eles têm a razão para isso. Eu acho que o Tom Nunes está preparado para falar desse negócio. Eu também acho. O Dante Alighieri, que a gente já citou no primeiro bloco, para a preguiça, o castigo era
ficar junto com os irados, imagina um preguiçoso junto com o irado. Junto com o bravo. Junto com o bravo, irado. E também ficarem dando voltas na montanha. Então pensa com o preguiçoso. Baita castigo. Fica dando volta na montanha. Então esse era o castigo do... E o cara nem fazia, como é que é o nome daquele negócio que faz? O crossfit. Que o pessoal fica correndo em volta do quarteirão. Pois é, daí o crossfit do século XII. Aqui, pessoal, deixa eu fechar um parênteses aqui, né? O crossfit o cara cobra pra te fazer correr na rua. Você pode correr de graça. Verdade. Fecha parênteses. O cara ele pega umas cordas velhas, uns pneus velhos. Não, ok. E cobra R$500. Deve ter crossfiteiro profissional assistindo a gente aqui. Nada contra, pessoal. Mas não é aqui, nem né? de academia, nem um pouco fitness, nem nada. nada Aqui também dá pra perceber que eu também sou de academia. Mas é o seguinte, o crossfiteiro não manda o povo correr na rua à toa, de graça, né? Pelo amor de Deus. Tem uma técnica. Tem uma técnica disso tudo. Voltando. Pois é. Aí, o legal que, óbvio, tem todo esse contexto histórico, mas vamos trazer para a Bíblia como a gente sempre faz, né? Existe o texto clássico da formiguinha, né? Em Provérbios, o texto vai dizer, olha, vai ter com a formiga, preguiçoso. Eu ia cantar a musiquinha do preguiçoso da formiguinha e corta a folha e carrega. Olha só, 3 palavrinhas, coloca 3 palavrinhas também nos patrocínios. Meu Deus. Muito antigo, gente. Não, e tem a musiquinha mesmo, sim, né, tem, cara? Tem. E a gente tem não só a música cristã, mas tem a história da formiga e do grilo, né? O grilo que fica só cantando, não pega nada, não se prepara para o inverno. Depois, o grilo é o preguiçoso. É o preguiçoso, o grilo é o preguiçoso. Então, é interessante que a gente tenha esse contexto bíblico, trazendo para nós a ideia de que um animalzinho, um inseto que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa realidade, é um bom exemplo para seguirmos. Por quê? Porque a formiga é diligente. Acho que uma das virtudes, inclusive, a virtude da preguiça é a diligência, né? A formiga é diligente, ela cuidadosa, ela pensa, ela está atenta. Não a formiga pensa, né? Ela se prepara para o momento de maior dificuldade, que é o momento do inverno. Então ela colhe, ela armazena, ela guarda, ela se prepara. Isso é muito interessante. Mas esse é o texto clássico, mas tem 2 textos ainda em Provérbios que falam sobre a preguiça. E está muito associado àquilo que a gente deseja, sonha e espera. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente a gente fala assim, como eu queria alcançar ou conquistar esse nível, eu queria fazer isso ou fazer aquilo, eu gostaria muito de poder fazer isso ou aquilo. O texto bíblico de Provérbios vai dizer para a gente que o preguiçoso sonha demais, deseja demais e nunca tem nada. Porque dorme demais. Porque não realiza, né? Ele não parte para atitude, não tem atitude. De novo, todos nós sonhamos, desejamos, esperamos, buscamos alguma coisa, seja material, seja espiritual, seja o que for. Mas o preguiçoso é aquele que fica só no sonho e não tem nenhuma atitude, que não faz nada, não age em nada para que as coisas sejam diferentes. É aquele negócio, eu gostaria muito de tomar essa água, pegar essa caneca, mas meu desejo é que mentalmente ela venha. A gente podia fazer isso na edição, né? Vamos pedir para os caras fazerem um movimento da caneca vir na minha boca. Então, eles colocam uma gravidade zero para ver se a água vem na bolha. Assim, isso vai virar mesmo, você sabe, né? Não tem problema, mas enfim. Muito bom. A questão é que quando a gente olha para o preguiçoso, a realidade do preguiçoso é querer demais e não fazer nada para alcançar esse objetivo. É interessante quando a gente olha para o texto bíblico, o ensinamento que o Espírito Santo nos traz através de Paulo é para a gente olhar para o alvo e seguir para o alvo. O texto nos ensina a caminhar, o texto nos ensina a correr, o texto nos ensina a avançar, o texto nos ensina a deixar aquele momento onde a gente quer só ficar parado. Não espere, não fique só desejando e não faça nada. De novo, a gente tem consciência de que qualquer conquista, de que qualquer bênção provém do Pai das Luzes, sim, aquele que nos dá todas as coisas. O Senhor nos concede graça para a gente prosperar no trabalho, para a gente prosperar na vida familiar, para a gente prosperar na nossa vida ministerial. Mas isso demanda trabalho, isso demanda estudo, isso demanda preparação. Significa que você vai ficar de braços cruzados esperando, né? A gente até brinca aquele negócio da prova, né? A gente brincou até esses dias, né? Então, brincando assim, não estudei nada, Deus me ajuda, eu não estudei, me ajuda na prova. Não dá, cara, não vai passar. O preguiçoso não faz a parte dele, né? Ele espera que os outros, e aí espera que Deus faça a parte dele. Exatamente. E ele não faz a parte, né? Como professor universitário, às vezes eu vivo isso, né? Algum aluno chega
professor, me ajuda. Aí eu falo, eu te ajudo, eu estou dando aula. Eu tô dando aula. Porque como que eu te ajudo? Eu tento dar uma aula decente para você, de qualidade. Eu não vou te ajudar te dando nota. É aquela história, ajudo, né? Me ajude a te ajudar. Né? Então, que a gente entenda que, biblicamente, o exemplo da formiga e inclusive a dureza da palavra, o preguiçoso deseja e nunca tem nada, que a gente fique com isso na mente. Pô, você quer as coisas, você quer conquistar as coisas, coloque isso diante de Deus e faça a parte que cabe a você. Haja. Sai dessa poltrona, sai dessa cadeira, sai dessa cama, avança, cara. É isso mesmo. Mas, Tom, não consigo, sozinho, eu tô passando por um momento onde até a vontade, o desejo, a força me falta. Nós estamos aqui para te ajudar, cara. O MJ está aqui para te ouvir, o seu líder regional também está para te ouvir, o seu líder local para te ouvir. Todo aqui, de todo mundo. Você que está assistindo aí, mano, você tem os nossos contatos. Aqui todo mundo é acessível. Verdade, mano, gente. Tô numa preguiça louca aqui, tô perdendo, não consigo nem desejar. Liga pra gente, a gente vai orar com você, a gente vai caminhar com você essa milha. Mas saiba que tem que caminhar. Nós vamos caminhar a milha com você. Querido. Mas você vai caminhar, nós não vamos te carregar, nós vamos caminhar com você. Acho que isso é muito importante. É isso aí. É legal isso, né? Mas quando a gente olha ainda para a palavra de Deus, em nenhum momento, com toda certeza eu afirmo isso, Deus chamou alguém para trabalhar, para fazer alguma coisa, para ir para o ministério, para liderar um povo, para libertar um povo que não estivesse trabalhando já. A proposta de vida que Deus tem pra gente é de movimento. Ele diz, cara, vem comigo que eu vou te fazer isso. Se você pegar todos os textos, todas a proposta as movimento. histórias, Deus chama as pessoas que já estão trabalhando. E aí quando a gente vai aqui falar um pouquinho da nossa questão de igreja, né? A questão do diácono, por exemplo, né? Que é o servo, que é aquele que é o trabalhador, né? Que é o organizador das coisas da igreja. A gente, quando se reúne para pensar em nomes, possíveis candidatos ao diaconato, né? A gente sempre olha para pessoas que já estão trabalhando. Que já trabalha, né? Os candidatos nunca são aquelas pessoas que estão lá sentados no banco, de braço cruzado. O culto hoje não estava bom. Isso vai dar um bom diácono. Não é essa a ideia. A ideia é daquele cara que já é voluntário, aquela pessoa que já... Ele só não tem a ordenação ainda. Ele já é um diácono, na verdade, mas só não é ordenado, como o Tom disse. Então, assim, é bem por aí, gente. Deus não se agrada, né? Ele não, até porque é um contraponto dentro da palavra de Deus. Se ele está pedindo movimento, se ele quer movimento, como o Nunes falou, e ele não vai chamar a gente que não esteja predisposto a se movimentar, ou que já esteja se movimentando. Então, e aí para a gente tentar entender um pouquinho aqui no contexto, a gente precisa entender assim, né? Também tem transtorno que pode levar uma pessoa a, de repente, ficar desanimada, né? Ficar enfraquecida, ficar sem essa disposição. Isso também, existem doenças e a gente não está falando disso. A gente está falando daquela pessoa que pode fazer, tem muito potencial, tem muito para dar, mas não faz. Mas não quer. Não faz, porque não é uma pessoa doente, não mas é uma pessoa, quer fazer. Ele não faz porque ele não quer. Porque ele é preguiçoso. É preguiçoso. Né? Ele é o cara que... o Jaiminho do Chaves. Eu quero evitar a fadiga. Olha que coisa velha. Já viu o Chaves? É o Jaiminho. Mais citações de velho. A gente está entregando aqui a idade, hein? Mas é isso. Bom, é a ideia do cara que está sentado, ele espera que as coisas aconteçam em favor dele, mas ele não faz nada para que isso aconteça, né? A parte dele, ele não faz. E aí, junto com isso, e a gente sempre tá dizendo aqui, né? Um pecado leva a outro pecado. É o cara que reclama, é o cara que murmura, é o cara que fala que nada tá bom. Quando a gente não tem nada. Que não tem nada. Que as coisas são difíceis demais. Pra ele nunca acontece as coisas. Que nunca dá certo nada para ele. É o cara que tá desempregado e tá em casa... jogando no celular, jogando na internet, coisa desse sentido, e está esperando que o emprego venha até ele. Ele não vai até o emprego, né? Ele está esperando que o emprego venha até ele.
E aí reclama, pô, mas essa crise tá feia, hein, gente? Tô desempregado, não consigo nada, eu não tô conseguindo nada. É a crise, sai um dia pra procurar. Mas o cara não sai um dia para entregar um currículo, para procurar, para bater. Então é isso, né? A ideia é de... E aí eu gosto muito da palavra de Deus quando dentro disso que você falou, né, do apóstolo Paulo, colocar eu prossigo para o alvo, né? Tem outro texto que vai dizer para nós que eu vou deixando de lado os embaraços, né, que tem aqui da Hebreus, né, e vou caminhando, vou prosseguindo. Ou seja, a gente tem um alvo. Como que a gente vai atingir o alvo? Eu gostei muito da fala do Tom, a palavra movimento. É muito legal. Aquilo que está associado à nossa vida com Deus e a nossa vida em sociedade sempre envolve um movimento. Gostei. Eu vou colocar isso aí, vou colocar no meu story, vai parecer que é meu. Vai parecer que eu que sou inteligente. É que o Movimento Radiação tem me patrocinando. Mais um patrocinador. O Movimento Radiação tem me patrocinando a gente. Mas a proposta de Deus é isso mesmo, é movimento. Desde o princípio. Ele pega Abraão e fala assim, Abraão, não é mais Abraão, é Abraão agora. Abraão. E vai. Agora eles vão chegar em Canaã, mas é o seguinte, tem um desertinho pra andar. Mas vai andar. Quando chama Moisés tá fazendo o quê? Davi. Quando ele chama os discípulos, cara, vem andar comigo. Os caras estavam pescando, vem. É isso aí, entendeu? Fica na cidade, mas daqui a pouco vai vir um e vai cara, é sempre um movimento. É sempre um vento, não tem jeito. E dentro da palavra movimento, a gente pode entrar na ideia da ação do Espírito Santo, né? Que é a ação motivadora, né? Que impulsiona. É o pneu, ele é o que dá o ar pra gente avançar. O oxigênio. Opa, meu Deus, de novo aqui o negócio, hein? Não vamos citar da origem. Vamos citar da onde tá vindo isso, né? Mas é essa a ideia, né? Deus quer que a gente esteja em movimento, né? É por isso que nós somos chamados. É para isso que nós somos chamados, para nos movimentar. Por isso que preguiça é pecado. Movimentos é o que Deus pede da gente. Isso aí. Gente, muito legal. Pessoal, a gente está concluindo então este programa. Falamos sobre gula, falamos sobre a preguiça. E a palavra de Deus ela é muito clara. Quando o Paulo escreve aos Gálatas e cita esses pecados, o contraponto, por exemplo, da gula, a gente pode trazer como o fruto do Espírito o domínio próprio, a temperança, né? E isso é o resultado da ação do Espírito Santo em nós. Então, a gente precisa, sozinho a gente não consegue. Nada, nenhum pecado a gente consegue resistir sozinho. A gente precisa da ação do Espírito Santo. Então, se você, porventura, sofre com essa questão de gula, né, de glutonaria, bebedice, por favor, peça a ajuda do Espírito Santo e ele vai te ajudar. Com relação à preguiça, tem alguns textos na Palavra de Deus que são muito claros. Deus dizendo para nós, dizendo para o seu povo, esforça-te e tem de bom ânimo, e eu te ajudarei. O Senhor está disposto a nos ajudar, o Senhor está disposto a nos abençoar, mas a gente precisa fazer a nossa parte, esforçarmos e termos bom ânimo. Então, fica essa dica aí. Um grande abraço para você e até o próximo programa.